Boa tarde. Este trabalho, intitulado Relacionando atividades do livro didático com o conceito de função, é da autoria de Hiba Hussein Gayad, sob o programa PIBIC-CNPq UniOeste, e é sob a orientação da professora doutora Renato Camacho Bezerra, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Centro de Engenharia e Ciências Exatas em Foz do Iguaçu, Paraná. O trabalho é da área de Ciências Humanas, da sub-área de Educação, e as palavras-chave desse trabalho são Gerard Vernon, campo conceitual de função e ensino médio. Por meio de um projeto de iniciação científica da UniOeste PIBIC-CNPq, intitulado A Construção do Conceito de Função e o Livro Didático, uma relação possível, desenvolvido nos anos de 2022 e 2023, essa pesquisa apontou a necessidade de identificar como o objeto de conhecimento função é trabalhado na sequência. Nesse primeiro momento, a gente buscou compreender como as noções básicas de variável, dependência, correspondência, regularidade e generalização foram trabalhadas no ensino fundamental. E agora, na sequência, no ensino médio, a gente pensou em um outro projeto que foi desenvolvido em 2023 e 2024, intitulado Função no Ensino Médio, como consolidar os conceitos por meio do livro didático. Neste projeto, a gente buscou compreender como as noções básicas de variável, dependência, correspondência, regularidade e generalização se relacionam na formalização e consolidação do conceito de função no ensino médio. Quanto aos objetivos deste trabalho, a gente pode identificar que o objetivo principal é identificar e caracterizar as atividades ou situações problemas relacionadas à consolidação do conceito de função, presentes em uma coleção de livros de matemática do ensino médio, aprovados no Plano Nacional do Livro Didático, 2021. E como objetivos específicos, temos primeiro, classificar as atividades ou situações problema presentes nos livros didáticos da coleção, relacionando-as aos conceitos básicos de variável, dependência, correspondência, regularidade e generalização. E verificar se o professor é orientado para o trabalho com as atividades que apresentam situações que abordam os conceitos de função, visando a consolidação deste conceito. Para a produção deste trabalho, utilizamos uma abordagem qualitativa e realizamos uma pesquisa bibliográfica. Para a produção de dados, no primeiro momento, nós buscamos identificar pesquisas que tivessem como foco a consolidação do conceito de função por meio do trabalho com os conceitos básicos de variável, dependência, correspondência, regularidade e generalização no ensino médio. E a partir desses dados, no segundo momento, nós buscamos categorizar as atividades ou situações problemas identificadas em uma coleção de livros do ensino médio, aprovada na PLD 2021. E esta coleção escolhida foi Matemática em Contextos, dos autores Luiz Roberto Dante e Fernando César de Abreu Viana. Esta obra que escolhemos, ela pertence à editora Ática e ela foi publicada em 2020. Ela foi aprovada no PNLD 2021 e ela tem sido utilizada em várias escolas do município de Foz do Iguaçu, Paraná. Para a compreensão do conceito de função, nós usamos a teoria dos campos conceituais de Gerard Vernon. Gerard Vernon exemplificou sua teoria utilizando conceitos matemáticos como adição, subtração, multiplicação e divisão, ou seja, a partir dos campos conceituais aditivo e multiplicativo. O campo conceitual das funções não foi definido ou delimitado por Vernon, e ele ainda está em construção, em desenvolvimento. Deste modo, nós nos baseamos na nossa pesquisa nos resultados das investigações desenvolvidas por Nogueira e Rezende em 2018, a partir do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática da Matemática, o GPDIMA, que foi um dos grupos que se dedicou à identificação e classificação das situações matemáticas presentes no campo conceitual de função e seu mapeamento. Os conceitos pertinentes a este campo conceitual são variável, dependência, correspondência, regularidade e generalização, que foi citado antes. E a sua formalização ela auxilia uma pessoa na compreensão do conceito de função. E nós podemos colocar como exemplo da identificação dos conceitos de função nas atividades das coleções de livros didáticos a primeira atividade que foi identificada, que foi no livro Função Afim e Função Quadrática, no primeiro capítulo, que é o de função afim, na página 28, no exercício número 23 da seção Atividades. A atividade fala assim: escreva no caderno, para cada item, a lei da função afim definida por f de x é igual a ax mais b, sabendo que f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. Letra B.
f de menos 1 é igual a 7 e f de 2 é igual a 1. Ou seja, a gente tem uma atividade em que ele fala que a lei da função afim f de x é igual a x mais b. Ele nos dá duas situações para cada atividade e ele pede para a gente descobrir a lei da função, ou seja, a generalização. Deste modo, conseguimos identificar os 5 conceitos de função nessa atividade. A variável é o valor no lugar do x em f de x, que é a variável. Ou seja, na primeira atividade, f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. O x é o 1 e o x é o menos 3. Essa é a variável. A dependência. O resultando da função f de x, que é pertencente a y, ele depende do valor de x, que é pertencente a x. Ou seja, ele fala f de 1 é igual a 5, o 5, que é o y, ele depende do 1, que é o x. E o f de menos 3 é igual a menos 7, o menos 7, que é o y, depende do menos 3, que é o x. E a gente tem também a correspondência. Todo x pertencente ao conjunto dos reais, que é o domínio, ele corresponde ao único y, que é o f de x, pertencente ao conjunto dos reais, a imagem. Ou seja, o x, que é 1, ele corresponde a 5, e o x, que é menos 3, corresponde ao y, menos 7. Além disso, a gente consegue identificar a regularidade. Ao variar os valores de x pertencente aos reais, a gente consegue perceber uma regularidade para os valores assumidos por y, por exemplo. x, 1, y, 5, x, menos 3, y, menos 7. Enquanto a gente vai aumentando os valores de x, a gente vai aumentando os valores de y, já que é uma função afim. E por fim, que é o objetivo dessa atividade, é a generalização. A partir da regularidade, a gente consegue identificar uma representação genérica, dada pela expressão algébrica y é igual a 3x mais 2. Ou seja, na primeira situação, quando o x é 1, o y é 3 vezes 1 mais 2, 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Então, o y é 5. Na segunda situação, y é igual a 3 vezes menos 3, que é o x, mais 2. 3 vezes menos 3, temos menos 9. Menos 9 mais 2 é menos 7. Então, a generalização dada está certo. Fizemos uma classificação dos 5 conceitos de função em todas as atividades do livro didático, para ver se existem realmente os 5 conceitos nas atividades. Desta forma, a gente conseguiu identificar no livro de análise combinatória e probabilidade de combinação nenhuma atividade. Já no livro de estatística, matemática financeira foram 6 atividades. No livro de função afim, função quadrática foram 44 atividades. No livro de função exponencial, função logarítmica e sequências foram 25 atividades. Em geometria plana e geometria espacial foi uma atividade só. E em trigonometria e sistemas lineares foram 5 atividades. No total, foram identificadas 81 atividades, sendo delas 106 situações. A pergunta norteadora do nosso trabalho foi: de que forma as atividades ou situações problemas trabalhadas nos livros didáticos do ensino médio permitem que os alunos consolidem os conceitos básicos de variável, dependência, correspondência, regularidade e generalização importantes na formalização do conceito de função? E para respondermos essa pergunta, nós analisamos a coleção Matemática em Contextos, de Luiz Roberto Dante e Fernando César de Abreu Viana. E nessa coleção, nós conseguimos identificar 81 atividades e 106 situações que trabalham estes conceitos básicos, que são importantes para a formalização e consolidação do conceito de função. Após a identificação das atividades, nós verificamos que não há qualquer menção ou orientação ao professor em relação à importância da formalização ou consolidação destes conceitos. Embora não haja essa orientação, é relevante destacar que o trabalho com estes conceitos é fundamental para a compreensão e consolidação do conceito de função. Por fim, agradeço ao PBIC CNPq pelo financiamento da minha pesquisa e também à professora Renata Camacho Bezerra pela orientação. Também deixo no final o meu contato e o contato da minha orientadora para quaisquer dúvidas. Muito obrigada!